Boa tarde, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. O título da mensagem de hoje é o seguinte: A Pesca Maravilhosa. E nós vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 5, vamos ler do versículo 1 ao 11, que diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo, Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Em seu primeiro grupo de seguidores, Jesus chamou homens humildes, pescadores, para deixarem as suas redes e segui-lo. A resposta dos 4 pescadores ao chamado de Cristo foi imediata, pois deixaram redes, barcos e parentes para acompanhá-lo. A partir de então, lançavam a rede do evangelho no mar do mundo e traziam as almas para as praias da salvação. Os peixes do mar da Galileia eram pegos vivos, mas rapidamente morriam quando tirados do seu habitat. Agora, aqueles a quem Jesus chamava foram designados para pegar os homens que estavam mortos em transgressões e pecados, os quais, uma vez nas redes do Evangelho, começariam a viver espiritualmente. Os pescadores experimentados estabeleciam 3 regras para o sucesso da pesca, as quais deveriam ser observadas por todos os que pescam as almas dos homens. Primeira regra: manter-se fora de vista. Segunda, manter-se ainda mais fora de vista. E última, manter-se ainda mais longe fora de vista. Os ganhadores de alma devem aprender que não podem promover a Cristo e a si próprios ao mesmo tempo. Se um pescador lança a sua sombra sobre a água onde o cardume está, jamais poderá pegar os peixes. Da mesma maneira, a sua sombra é desastrosa na arte de ganhar almas. Assim, para o pescador, a isca é um elemento importante e, pela prática, ele aprende que ela é usada para atrair diferentes tipos de peixes. Os pescadores de homens devem, semelhantemente, ser capazes de pôr a isca no anzol. Jesus Cristo, como a Bíblia o revela, é sempre o tipo certo de isca para pegar os homens. Não importa quantas dificuldades os pescadores apresentem, quando estão sendo tratados pelo ganhador de almas, que é eficiente na palavra de Deus, e saberá que a Escritura, a isca, é usada para resolver qualquer problema. Assim como esse chamado de Pedro, André, Tiago e João, às vezes é confundido com outros 2 relatos no mar. Uma palavra é necessária
para diferenciá-los. No texto de Lucas, todos os 4 homens são chamados juntamente. As redes foram usadas para uma miraculosa pesca. Enquanto caminha sozinho pelas praias do lago, Jesus aborda 2 pares de pescadores e o chama para se transformar em ganhadores de almas. Não há cristão que se tenha feito a si mesmo cristão ou cooperador no serviço de Cristo, pois todos são feitos por Cristo. Onde quer que Jesus fosse, ele sempre arrastava uma multidão atrás dele. A mensagem dele era profunda, surpreendente, diferente e mais autoritária do que o ensino dos líderes religiosos dos judeus. Até mesmo os guardas enviados para prender Jesus voltaram sem trazê-lo, dizendo: jamais alguém falou como este homem. Você pode ver isso em João 7, do versículo 32 ao 46. Jesus aproveitava qualquer situação como palco para ensinar a quem quer que o escutasse. Ele ensinou durante a recepção de um casamento, enquanto caminhava pela seara, nas sinagogas, nos montes ou em qualquer outro lugar onde havia pessoas. Em Lucas 5, Jesus se encontrava à beira-mar, seguido de perto pelo povo. É possível que algumas dessas pessoas o estivessem seguindo desde Nazaré, onde ele pregou na sinagoga e afirmou que ele mesmo estava cumprindo alguns trechos messiânicos do livro de Isaías. Outras pessoas talvez viessem de Cafarnaum, onde Jesus operou curas milagrosas e expulsou muitos demônios. Ainda outras poderiam ter vindo das cidades da Judéia, onde Jesus havia anunciado o evangelho do reino de Deus. Por causa de tudo o que viram e ouviram, estavam agora ao apertá-lo para ouvir a palavra de Deus. E conforme o seu costume, Jesus os ensinou. Depois de ensinar a multidão, Jesus tornou o foco do ensino ao grupo dos seus próprios discípulos. Há necessidade tanto de ensino público como de ensino particular. As multidões, Jesus lançava a base de instrução do evangelho do reino de Deus, como no famoso Sermão do Monte. Nas horas em que ele passava mais a sós com um número menor dos seus discípulos, ele desvendava algum dos mistérios mais profundos da vontade de Deus. Esses homens, em particular, já haviam decidido que iriam seguir Jesus. Agora, porém, Jesus os chamou para segui-lo de uma forma especial, o que faria com que ele pudesse os tornar em seus apóstolos. Por isso, ele os separou da multidão, a fim de instruí-los mais íntima e profundamente, por meio de uma parábola ativa de pesca, na qual eles mesmos teriam a participação principal. Pedro, André, Tiago e João eram pescadores profissionais, ganhando as suas vidas na carreira que aprenderam e praticaram neste mesmo lago. Nesse dia em que Jesus chegou para ensiná-los, eles já haviam passado a noite inteira anterior numa tentativa frustrada de pesca. Quando Jesus pediu que colocassem as redes na água novamente, Simão Pedro reagiu rapidamente dizendo: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Afinal, quem era esse carpinteiro para ensinar 4 pescadores como pescar? Ele, obviamente, não sabia que era melhor pescar de noite e não de dia. Ele, obviamente, não sabia que os peixes estavam em outra parte do lago, já que Pedro e os outros profissionais haviam pescado a noite inteira, sem sequer encontrá-los nesta região. Porém, Pedro já conhecia Jesus. Foi esse carpinteiro que Pedro viu expulsar um demônio da sinagoga em Cafarnaum, usando apenas a sua palavra.
Depois, foi esse mesmo carpinteiro que havia curado a sogra dele e muitas outras pessoas. Pedro se segurou no meio da sua objeção e disse: sob a tua palavra lançarei as redes. Quando Pedro deixou de confiar na sua própria experiência e na sua própria sabedoria, ele escutou a Jesus e o resultado foi surpreendente. Apanharam tantos peixes que as redes estavam prestes a se romper. Por causa da enorme quantidade de peixes, Pedro e André pediram ajuda dos seus sócios, Tiago e João. E quando esses vieram, encheram os 2 barcos, a ponto de quase irem a pique. A reação de Pedro indica claramente que ele acreditava estar na presença do divino. Séculos antes, quando o Senhor apareceu a Isaías para comissioná-lo à sua missão, o profeta teve uma reação semelhante, dizendo: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. À vista do milagre desta pesca, algo como nenhum desses pescadores profissionais jamais havia presenciado, Simão Pedro se prostrou aos pés de Jesus, o adorando. Certamente, presenciar um milagre era algo apavorante. Mas Jesus, acalmando seu discípulo Pedro, explicou o sentido verdadeiro desta parábola, da qual participavam. Da mesma forma que haviam sido treinados para pescar peixes. Se seguissem as instruções de Jesus, ele iria treiná-los para pescar homens. Admirados com o poder da palavra de Jesus, deixando tudo, o seguiram. O trabalho importantíssimo de pregar o evangelho ao mundo não terminou com a morte de Jesus e de seus apóstolos. De fato, Jesus disse que a morte e a ressurreição dele eram apenas etapas no plano de Deus para a salvação. Uma outra etapa necessária seria a pregação dessas boas novas a todas as nações, começando de Jerusalém. Portanto, esse trabalho continuará até que o Senhor volte. Então, eu pergunto, o que aprendemos daquele dia sobre a pregação do Evangelho? Muitas pessoas praticam a pregação do Evangelho como se fossem pescadores com anzóis. Preparam uma isca para atrair o maior número de pessoas. E quando essas enfiam um anzol nas suas bocas, dificilmente se desprendem. Muitos prometem riquezas ou bênçãos aos que frequentam as suas igrejas e entregam os seus dízimos com fidelidade. Outros oferecem curas ou descarrego. E ainda outros dizem ser os únicos que entendem a palavra da verdade. Com tanta isca por aí, ouvir o evangelho acaba sendo apenas uma busca pelo que parece bem aos próprios ouvidos. Mas Jesus ensinava a pregação do evangelho na imagem de uma rede. Certa vez, falando acerca do reino do céu, ele disse: é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Mateus 13, versículos 47 a 49. A questão não é de atrair as pessoas com doutrinas e grandes promessas. Antes, o que é necessário é lançar a mesma rede do evangelho sobre todos, sabendo que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1, 16. Deste modo, não cabe ao pescador decidir onde e quando irá pescar, e nem mesmo qual isca irá usar. Quem prega o evangelho deve pregar a todo tempo e a toda criatura.
Se todo o evangelho for pregado, ele irá arrastar os homens, assim como os peixes numa rede. Repare que esse foi o trabalho do apóstolo Paulo, que explicou em 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele simplesmente decidiu nada saber entre eles, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Como os pescadores aprenderam, Cristo é a chave. Sem ele, nada pescaram, embora usassem todo o seu esforço e recursos. Com ele, no único lançamento da rede, pescaram infinitamente mais do que já haviam visto. A nossa experiência, as nossas ideias, as nossas maneiras de alcançar o mundo perdido não são nada sem Jesus. Pessoas influentes e até igrejas inteiras têm feito programas em nome de Jesus, que nada tem a ver com ele e que não ajudam a ninguém no sentido de escapar do pecado. Jesus disse: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Assim, cristãos não são pessoas que aprenderam todos os pormenores da doutrina de Cristo. Cristãos são pessoas que, ao ouvirem o Evangelho de Jesus, se submetem a obedecê-lo em tudo. As pessoas convertidas no dia de Pentecostes, por exemplo, pouco sabiam das doutrinas específicas dadas à igreja. Afinal, muitas dessas doutrinas ainda não haviam sido reveladas. Portanto, após mostrarem seu arrependimento e serem batizadas, essas pessoas recém-convertidas perseveraram na doutrina dos apóstolos. Mais tarde, os apóstolos iriam encorajá-los, dizendo: desenvolvei a vossa salvação. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E muitas outras exortações semelhantes. Não obstante o que fazem para ganhar a vida, cristãos deveriam ter como profissão principal lançar a rede do Evangelho. Quando fazemos compras, devemos lançar a rede. Na escola, no trabalho ou no lazer, devemos lançar a rede. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. E com isso, que lições podemos aprender com esse texto? Em primeiro lugar, ouvir a palavra de Deus. Devemos ler a Bíblia, a palavra de Deus, escutá-la, memorizá-la, pois através dela iremos vencer o diabo, as adversidades da vida e o pecado. Deus chama quem está ocupado. Os pescadores estavam ocupados lavando as suas redes. Deus não chama desocupados, aqueles que não querem saber de trabalhar. Precisamos nos mexer, fazer algo, pois a seara é grande e poucos são os trabalhadores dispostos a trabalhar na seara. Pedro deixou Jesus entrar em seu barco e o seu problema foi resolvido. Devemos deixar Jesus entrar em nossas vidas e nos orientar, nos mostrar o caminho que devemos seguir. Muitas vezes, deixamos lixo entrar em nossas vidas, através da televisão ou da internet. Mas a Bíblia nos fala: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Precisamos ter paciência. Os pescadores tiveram paciência, e Pedro, em especial, deixou Jesus entrar em seu barco, depois de ter passado uma noite inteira, sem pegar um peixe sequer. Pedro
tinha motivos suficientes para ir para sua casa, pois ele estava cansado, mas esperou Jesus ensinar a multidão e então pôde ver o que ele não conseguiu ver a noite inteira. Muitas vezes somos impacientes, queremos que as coisas aconteçam imediatamente, mas tudo tem o seu tempo determinado. Sob a tua palavra lançarei as redes. Pedro chegou a ser contrariado, mas ele ficou depois contente com o que Jesus falou e ele fundamentou-se na palavra. Ele agiu pela fé. Ele creu que algo poderia acontecer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aí, o milagre aconteceu. A vitória chegou, os peixes vieram e o problema foi solucionado. Precisamos nos relembrar de onde saímos. Pedro reconheceu o poder de Deus em Jesus e se humilhou diante do Mestre. Quando recebemos uma cura, um milagre, uma vitória, muitas vezes nos esquecemos de agradecer ao Senhor. Nos esquecemos facilmente de onde Jesus nos tirou. Pescadores de homens significa dar bom testemunho no trabalho, na escola, em casa, na vizinhança. Ou seja, testemunhar os feitos do Senhor em nossas vidas e pregar em tempo e em fora de tempo. Devemos deixar tudo para seguir a Jesus. O nosso comodismo, nossa zona de conforto, nossa preguiça. Renunciar ao nosso sono, tempo e dinheiro. A pesca maravilhosa ocorreu com Pedro, André, Tiago e João, mas pode acontecer conosco nos dias de hoje. Basta querermos e pagarmos o preço de uma vida de busca ao Senhor, uma vida de renúncia aos pecados da carne, uma vida de entrega e de confiança em Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Santíssimo Deus, poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse dia de hoje, Pai, colocamos diante de Ti a nossa vida, a nossa casa. Pai, nós queremos ter essa mesma atitude que um dia Pedro, André, Tiago e João tiveram. Eles deixaram tudo para seguir ao Senhor, para levar a Tua palavra, Pai. E nós estamos dispostos, Pai, a lançar a rede, tal como eles fizeram, debaixo da Tua palavra. Por isso nós profetizamos nesta tarde a bênção do Senhor, a bênção que enriquece e não acrescenta dores, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Eu quero falar com você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Você que quer se entregar a Ele e se render aos seus pés. E você também que está afastado dos caminhos do Senhor. Nós precisamos orar. Eu farei uma oração com você. Basta você ligar ou mandar uma mensagem e eu retornarei. O telefone é 0 operadora 11 9 4229 5533. 0 operadora 11 9 4229 5533. E eu convido todos a nos acompanharem, tanto no canal do YouTube como na página do Facebook, Igreja Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.